Sempre que você estiver disposto a se aproximar mais de Deus, sempre que você estiver disposto a se encher mais de Deus, a se encher do Espírito Santo, o inimigo vai te rondar furioso. Hoje é dia 6 de setembro, sabadão, né? Para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui me mudar, tropa. Aqui atrás está o meu quadro que eu tenho que pendurar ali. Ó, lindo. Leão da tribo de Judá. E vou deixar ele ali, vou ficar deitado aqui, vou falar com vocês aqui mesmo que eu tô muito cansado. Hoje fazem 17 dias que eu tô sem fumar, graças a Deus, né? E ontem, tropa, antes de dormir, eu fiz uma oração, entreguei o meu dia de hoje já nas mãos de Deus. E eu já tava com pressentimento, Deus já tinha falado comigo que hoje seria um dia muito difícil, né? Então eu me preparei, entre aspas, para os obstáculos, né, para as adversidades, para as armadilhas que poderiam aparecer no meu caminho, não deu outra. Logo pela manhã, tropa, assim que eu acordei de manhã cedinho, já teve um imprevisto no trabalho, né, eu cometi um pequeno erro, coloquei o passeio de 2 clientes que seria para amanhã, coloquei para hoje, né, isso me gerou um pouquinho de dor de cabeça. Daí o processo de mudança, de você tirar todos os móveis de uma casa, botar no caminhão, depois trazer para cá, e foram necessárias 2 viagens, depois tirar do caminhão, chegando aqui em casa, tem que arrumar tudo, colocar tudo no seu devido lugar, é um processo muito cansativo. E assim que terminou a mudança, tropa, assim que terminamos de tirar todos os móveis do caminhão e trouxe aqui para casa, eu nem tinha começado a arrumar ainda. Eu já tava tão cansado, mano, tão cansado, e tava me sentindo tão assim pra baixo, sabe? De uma maneira que eu não tava conseguindo compreender, cara, não tava conseguindo entender. Aí como, graças a Deus, agora eu voltei a morar na rua da praia, eu fui até a praia, dei um mergulho, deitei um pouco na areia, peguei um sol, sabe? Me conectei ali com Deus, com a natureza, respirei um pouco e vim embora. Daí comecei a arrumar a casa, pedi forças a Deus, né? E fui botando tudo no seu devido lugar, sabe? Mas me sentindo assim muito cansado, me sentindo assim de uma forma que eu não tava sabendo explicar, sabe? E Deus fala com a gente de uma forma extraordinária, cara, sabe? Às vezes ele não responde às nossas orações, às vezes ele deixa a gente meio que à deriva para poder nos observar, para poder ter a certeza de que o nosso coração está nele, sabe? Para ter a certeza que qualquer coisa pode aparecer no nosso caminho, que a gente vai ser fiel a ele, vai confiar nele. E é uma parada muito linda e muito desesperadora ao mesmo tempo, sabe? Porque como a gente é ser humano, a gente sofre com essa ansiedade de querer uma resposta de Deus, a gente sofre quando ele pega, né, e aperta o nosso calo, onde ele aperta onde mais dói, quando ele aperta onde mais dói. Nesse meio tempo que eu fui na praia dar um mergulho, sabe, passei por alguns amigos, por algumas pessoas, e me ofereceram cigarro de maconha, me chamaram para fumar, sabe? Isso tudo são tentações, tropa. Isso tudo são testes, sabe? É o inimigo querendo atravessar o nosso caminho, sabendo do nosso momento ali de vulnerabilidade, sabendo do nosso momento ali de confusão mental, sabe? De dúvida, de questionamento. Então a gente não pode fraquejar, a gente não deve dar brecha, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, sabe? E olha que maravilha, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô morando do lado de uma igreja agora. Olha que bênção, tropa. Olha que bênção. Na casa que eu morava, tinha uma vizinha, não sei se eu já falei aqui do canal pra vocês, dessa vizinha, que a filha dela tinha muitas amizades com homossexuais, sabe? Não que eu tenha preconceito, tropa, mas, poxa, eu gosto bem longe de mim, sabe? E, pô, direto, cara, ela recebia visita desses rapazes que queriam ser mulheres, que querem ser mulheres, né? Se veste de mulher, travestis. E querendo ou não, só a presença dele ali, a conversa em voz alta já me incomodava um pouquinho, sabe? Eu falava isso com Deus direto. E eu conversando com minha mãe, ela falou que Deus deu essa resposta para ela em oração,
que já tinha passado da hora de eu sair daquele lugar, já tinha passado da hora de eu vir para cá de novo, para Porto de Galinhas, sabe? E às vezes a gente está tão distraído nas coisas do mundo, distraído nas próprias vontades, que a gente não escuta a voz de Deus. Deus já estava falando para mim sair daquele local faz tempo, né? Óbvio que teve seu tempo, né? Eu fui para lá, fiquei esses 7 meses morando lá, sou grato a Deus, sou grato ao dono da casa que abriu as portas para mim, sou grato ao meu amigo que conseguiu a casa para mim. Porém, tudo na vida tem seu tempo determinado. Então a gente tem que estar sempre em oração, sempre se apegando a Deus, sempre se aproximando dele, porque às vezes a gente pode perder oportunidades divinas por conta de estar desligado dele, sabe? E assim, hoje mesmo eu pegando as mudanças, ela nem entendeu nada, a vizinha, né? Que eu não fico falando da minha vida pra ninguém. Ela perguntou, vai mudar? Eu falei, vou. Não, eu falei, graças a Deus. Falei de uma forma tão espontânea, tropa, que eu acho que ela até se ofendeu. Na hora que ela perguntou assim, ó, vai se mudar? Eu falei, graças a Deus, só isso. E desse, continuei minha mudança. Né? O dono da casa também não entendeu muita coisa. Mas por que você vai se mudar assim do nada? Eu trouxe as coisas hoje. Quando foi ontem, eu avisei pra ele. Eu iria avisar hoje, mas aí o Espírito Santo me tocou. Né? Seria muito feio da minha parte avisar pro cara no dia que eu tô saindo. Pelo menos vou avisar um dia antes, né? Hoje já trouxe todas as coisas, eu acho que ele nem sabe ainda, né? Que eu trouxe tudo, já a casa já tá vazia, que só falta eu entregar a chave. Nessas horas que a gente tem que demonstrar todo o nosso amor, toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Pai Todo-Poderoso. Porque Ele sabe o que tá fazendo sempre, 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 sempre. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. E hoje é aniversário do meu pai, tropa. Para vocês terem ideia, meu dia foi tão corrido, tantas coisas para resolverem, esse processo de mudança foi tão cansativo que eu esqueci do aniversário do meu pai, cara. Daí liguei para ele para conversar com ele, e ele que me lembrou. A gente conversando, ele, não, porque hoje é meu aniversário. Eu falei, caraca, cara. Eu falei, poxa, paizão, esqueci. E fiquei me sentindo culpado, sabe? Por isso, por ter esquecido o aniversário do meu pai. Eu acho incrível como Deus tem um jeito para falar com cada um de nós, para fazer com que a gente se aproxime mais dele, se apegue mais a ele de um jeito diferente com cada um dos seus filhos, sabe? Comigo, geralmente é sempre na área financeira que ele mexe. Nossa Senhora, tropa. Ele sabe que é onde mais me afeta, então é onde eu preciso mais confiar nele, sabe? Eu já passei tantas coisas nessa vida que Deus me supriu de forma extraordinária, principalmente na área financeira, que eu nem era para ter essas preocupações hoje mais, sabe? Já era para eu estar num nível de fé muito mais alto do que eu tenho hoje. Eu odeio ficar devendo os outros, tropa. Eu odeio não conseguir cumprir com minha palavra num determinado prazo, sabe? E para vocês terem ideia de como Deus é perfeito, eu me mudei, né? Voltei aqui para Porto de Galinhas. Eu tinha ido para um bairro a 8 quilômetros aqui da praia, por conta do aluguel ser mais barato, né? Sendo que o ambiente, cara, molda a gente, o ambiente influencia demais na nossa vida, sabe? Então, lá era um ambiente de pobreza, sabe? O aluguel era mais barato? Era, porém não tava valendo a pena, cara. Sabe, os meus vizinhos só escutavam músicas que eu não gostava, que não agregam em nada na minha vida. Tinham práticas que não agregavam em nada na minha vida, sabe? O ambiente em si, no final de uma rua que tinha um certo esgoto, não sei, mangue, sabe? As casas, a maioria dava pra ver que tava no tijolo. Esse tipo de coisa, né? De periferia, de favela mesmo. E daí, eu assistindo alguns vídeos na internet, Deus falando comigo através do YouTube, usou muito o Thiago Ora. Não sei se você conhece esse rapaz, o Thiago Ora, ele tem um canal abençoado. Na verdade, ele tem vários canais, né? Um que ele fala sobre finanças e agora ele tá com um canal falando exclusivamente de Deus, das suas experiências com Deus. Então, se inscreve no canal do Thiago aí que vai agregar muito na vida de vocês. E Deus sempre falando comigo através dos vídeos desse rapaz, né? Da época que ele se mudou, saiu da periferia. E eu cheguei na conclusão, falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, pai. Preciso ir para um ambiente melhor. Preciso
estar num ambiente que vai me elevar de alguma forma, vai me aproximar mais de Ti, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para minha vida, eu sei que o Senhor tem o melhor para minha vida, porém eu também tenho que querer, tenho que dar um passo de fé, de ousadia. E vim aqui para essa casa, tropa, eu nem tinha o dinheiro todo do aluguel, né? Aqui é quase 3 vezes mais do que lá onde eu morava, né? Lá era R$ 600 o aluguel, aqui o aluguel é R$ 1.500, mais a água, mais R$ 50, mais R$ 50 da água e mais a luz, né? Que dá quase 3 vezes mais. Daí eu vim aqui, conheci a casa, né? Conheci a dona, paguei R$ 1.000 ela para ela não alugar a casa mais para ninguém. E combinei com ela que pagaria o restante assim que chegasse aqui e colocasse os móveis dentro da casa, né? Conclusão, eu cheguei hoje, os móveis estão aqui, eu não tenho dinheiro ainda, estava super preocupado até alguns minutos, algumas horas atrás, me perguntando para Deus, falo, Senhor, como é que eu vou pagar, Senhor, eu preciso pagar, sendo que a dona do condomínio, ela nem me cobrou nada, sabe? Uma senhorinha que dá para ver que é do reteté, é usada por Deus também. Ela nem me cobrou nada, nem comentou nada, sendo que eu não gosto de não cumprir com minha palavra, de não cumprir com os tratos que eu faço com as pessoas, sabe? E Deus tem me mostrado que muitas das vezes o trato quem faz é Ele. A gente não tem controle absoluto da nossa vida. Quem está no controle absoluto da nossa vida sempre vai ser o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, gente. E nessas horas de aflição, nessas horas de dúvida, nessas horas de questionamentos que a gente fica, o inimigo se aproveita, ataca a nossa mente, desanima a gente, quer colocar a gente para baixo, quer falar mentiras ao nosso respeito, quer nos lembrar do nosso passado, sabe? E eu meio que no desespero, botei uma roupa, mesmo com o pé doendo, mesmo cansado do dia inteiro de mudança, fui lá pro centro de Porto de Galinhas, pra Vila, tentar vender algum passeio, começou a chover. Daí eu lembrei, né, passei por um irmão que sempre canta um louvor lá no centrinho, daí eu lembrei dele e falei, quer saber? Eu vou lá pro centrinho, vou escutar um louvor. Sentei lá, escutei um, escutei dois, escutei 3 louvorzinhos, já deu um certo ânimo, né? E resolvi vir pra casa. Eu falei, quer saber? Eu vou pra casa descansar, vou pra casa ficar quietinho com Deus, com o Senhor, né? Que às vezes é isso que Deus quer, que a gente confie nele, que a gente confie nele de todo o coração, independente da situação que você esteja, cara. Se você tem orado, se você tem pedido uma resposta a Deus, se você tem pedido que Ele haja na sua vida de uma forma extraordinária e ainda não aconteceu, Ele só quer que você confie nele, porque as coisas acontecem no tempo dele, não é no nosso. A gente tem que parar de ser teimoso, de achar que tudo tem que acontecer como a gente quer, na hora que a gente quer. Não é assim. Se Deus te deu um caminho, siga por esse caminho sem duvidar, tropa. Só isso. Não duvide de nada, independente das circunstâncias, independente do que aconteça. Não duvide, porque se foi Ele que te deu o caminho, Ele sabe o que Ele está fazendo. E eu, por não ter o restante do dinheiro do aluguel, fiquei nessa, né, preocupado. E eu nem tinha o dinheiro do frete também, né, até ontem, até anteontem. Eu nem tinha o dinheiro do frete, consegui o dinheiro do frete, paguei o frete, sabe? E o propósito de Deus, quando Ele fica em silêncio, primeiro é trabalhar, Ele está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio é sinal que Ele está trabalhando. E o segundo é que Ele quer ver as nossas atitudes. Resumindo, tropa, é isso. Deus só quer a nossa confiança, Deus só quer o nosso coração. Ele não quer ficar brincando com a gente, Ele não quer que a gente se estresse, Ele não quer que a gente se sinta aflito, nada disso. Pelo contrário, Ele deixa certas situações acontecerem para a gente ficar em paz. E eu lembro das orações que eu faço e peço a Ele, Senhor, que a paz que excede todo entendimento humano faça morada dentro de mim. Então, eu pedindo isso, Ele vai colocar situações em meus caminhos, situações em meu dia a dia, para que eu possa confiar nele de todo o coração e que essa paz não seja de maneira alguma abalada, seja uma paz inabalável, sabe? E entendendo isso agora, tropa, é tão lindo ver o amor de Deus, é tão lindo ver como Ele age com a gente, sabe? A maneira que Ele trabalha é uma coisa assim esplendorosa, cara, que não tem como viver longe,
Não tem como viver longe de Cristo, cara. Porque sem ele a gente fica cego, perdidinho, cara. Não sabe o próximo passo a ser dado. Eu acabei me deixando levar pela preocupação, pela aflição e acabei esquecendo do aniversário do meu pai, cara. Olha que doideira. Porém, liguei pra ele, tá tudo bem já, né? Pedi até desculpa, falei, poxa, pai, eu cheio de problema aqui, querendo passar problema pro senhor no dia do seu aniversário, me desculpa. Ele, não, tá tudo bem, meu filho. Sabe, a gente tem uma relação muito boa, graças a Deus, independente dos meus defeitos. Ele nunca me abandonou, meu pai nunca deixou de estender a mão pra mim, sabe? Nem ele, nem minha mãe. Independente das coisas que eu já fiz nessa vida, e foram bastantes coisas, tanto boas quanto ruins, né? Infelizmente, mas que serviram de aprendizado para eu ser o homem que eu sou hoje. E é isso, meus consagrados. Confiem em Deus de todo o coração, em todas as circunstâncias, tá? Acalme o seu coração, porque Ele sabe o que está fazendo, tá? Até agora eu não tenho o dinheirinho restante do aluguel, mas estou confiando em Deus que até amanhã Ele pode fazer o impossível acontecer na minha vida, sabe? E eu vou pagar o restante do aluguel, em nome de Jesus. Amém?